2 em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu. Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, estamos de volta na programação da Rádio Clube. Agora são 10h30, manhã chuvosa de quarta-feira na fronteira. Estamos começando mais uma edição do nosso 2 em 1, essa parceria da Rádio Clube, mais uma delas com o portal de notícias H2 Foz. Conversando com os candidatos a deputado estadual e federal por Foz do Iguaçu. As sabatinas são realizadas aqui no Marco Zero, também no 2 em 1, programas conjuntos produzidos pelos dois veículos de comunicação. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. A entrevistada de hoje é a candidata a deputada federal Bibiana Orsi pelo Podemos. Comigo está Alexandre Palmar, que vai me ajudar nessa sabatina com mais uma candidata, mais uma postulante a um cargo na Câmara Federal. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. É isso mesmo, Moacir. Essa chuvinha aí tá bacana, mas assim, não tinha como a gente não fazer essa entrevista hoje, que a Bibiana foi uma das primeiras que respondeu nossos pedidos lá atrás. Sempre pontual, né? Sempre pontual. Falou, Alexandre, deixa na reta final que nós vamos estar lá fazendo a entrevista, fazendo a conversa. E tá aqui a Bibiana, bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes. Tudo certinho? Tudo certo, né? A gente preferia um dia de sol, né? Para poder continuar com a nossa campanha na rua, o pessoal trabalhando material. A gente faz campanha olhando olho no olho, o sol ajuda, né? Mas não tem problema, vamos continuar com a agenda daí de reuniões e rezar para São Pedro ajudar quem precisa levar proposta para o povo. Logo, logo a gente fala como é que faz, se der tempo, né, Marcelo? Como é que faz campanha em dias de chuva. Mas antes de a gente fazer essa descontração, digamos assim, vamos iniciar aqui nosso reloginho, Bibiana. Como eu te falei, são 30 minutos que a gente está dedicando a cada entrevista, a cada conversa, a cada candidato, candidata. E a gente sempre começa falando, pedindo para que o candidato, a candidata se apresente. Então eu te pergunto, quem que é Bibiana Orsi? Bibiana Orsi é a mãe do Lucas, é a esposa do André, é policial federal, professora de Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Constitucional. É uma mulher que nas suas horas vagas dedica o tempo ao trabalho social focado em mulheres vítimas de violência, em crianças de áreas de vulnerabilidade social da nossa cidade, da nossa região. Bibiana Orsi é uma militante apaixonada da causa animal há mais de uma década, né? E uma pessoa que busca na política o mesmo que busca na polícia, que é a justiça e que o certo prevaleça. Essa é a Bibiana Orsi. Certo, Bibiana, desculpe. E Bibiana, por que você resolveu lançar sua candidatura a deputada federal? Você que já vem também de uma caminhada na política. Nós entendemos que Foz do Iguaçu hoje sofre com uma absoluta falta de representatividade na Câmara dos Deputados. Apesar de nós termos alguns representantes que se intitulam representantes da região oeste, nós vemos efetivamente quem mora em Foz do Iguaçu, é de Foz do Iguaçu, vê quantos projetos poderiam ser propostos, quanto de recursos nós deixamos de captar, mesmo com uma vocação nata de Foz do Iguaçu para a captação de recursos federais. Nós vemos que isso não ocorre, pelo simples fato de que nós não temos postulantes, não só por Foz, mas por Foz, Santa Terezinha, São Miguel. O oeste vem muito abandonado. E eu tenho uma experiência de mais de 10 anos atuando dentro do Congresso Nacional, como representante dos policiais federais. E conheço muito bem a logística, as articulações dentro da Câmara dos Deputados. Sei o quanto é difícil, sim, mas sei o quanto isso pode alterar efetivamente a vida de uma região, quando você tem postulação real lá em Brasília. Você falou sobre o tempo em Foz do Iguaçu. Desde quando que você está em Foz do Iguaçu e desde quando que você está na PF? Eu estou completando 15 anos de PF e 15 anos de Foz do Iguaçu. Certo. Muito bem, candidato. A senhora é uma mulher ligada à segurança pública, mas em termos de projetos gerais, qual será a sua primeira bandeira quando eleita para a Câmara dos Deputados? A nossa primeira bandeira não é a segurança, por incrível que pareça. Foz do Iguaçu, até porque a segurança pública, para quem vive a área, sabe que os problemas de segurança são, na verdade, decorrência de uma série de problemas sociais que não são enfrentados, que acabam gerando violência e cair no ralo da segurança pública, né? A nossa primeira bandeira é desenvolvimento para o Oeste.
O Oeste, em razão da pandemia, foi uma das regiões, não só do Paraná, mas do país, que mais sofreu pelo problema do Covid. E, na verdade, houve um agravamento do desemprego. Houve um agravamento do empobrecimento e da baixa renda, né, que nós temos na nossa região, a empregabilidade muito baixa. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos vários projetos. Primeiro, trabalhar a alteração da concessão de isenções, hoje como é feita pelo governo do estado, e que parece que esse problema não aflige a nenhum dos representantes. Porque hoje o governo do Paraná, ele concede milhões mensais de isenção a muitas empresas e indústrias para que se instalem no Paraná, mas nós do Oeste não conseguimos captar empresas grandes e indústrias que possam se instalar na nossa região. Hoje o governo do Paraná, ele tem o foco de Curitiba, olhando para o Porto de Paranaguá, né, e nos trata como o fim da BR-277. E nós que somos de Foz do Iguaçu vamos mudar essa ideia. Nós somos, na verdade, a porta de saída para todo o Mercosul, para a América Latina, né, e temos que captar empresas que queiram trabalhar sim com exportação a partir do oeste do Paraná. E além desse projeto, dessa expansão, essa visão, tem alguma outra área que preocupa a candidata? Nós temos muitas obras estruturais, algumas já foram feitas pela Itaipu, né, que é hoje quem empreende, quem executa com dinheiro público no Oeste é unicamente a Itaipu. Mas nós temos uma série de obras que podem impactar economicamente, como a questão da alteração das áreas de fiscalização, da Ponte da Amizade, da Ponte Tancredo Neves, né, que hoje geram bastante entrave aos brasileiros que moram em Foz do Iguaçu, estudam e trabalham no Paraguai. É um entrave para que os paraguaios venham consumir na nossa cidade de Foz do Iguaçu, né? Nós temos obras estruturais na BR-277 que merecem atenção, né? Não só a rotatória nossa do Charrua, que é BR, né? O acesso às áreas comerciais da Vila Porte, do Jupira, que passam pela BR e que acabam impactando direto na nossa cidade, né? Essas são obras imediatas. A construção de um portal turístico receptivo na entrada da nossa cidade, que se intitula uma cidade turística e, no entanto, só foca nos turistas que chegam através do aeroporto de Foz do Iguaçu. Outra pauta focada no turismo e em desenvolvimento econômico, nós temos que trabalhar politicamente para que o aeroporto de Foz do Iguaçu se torne um hub turístico e não um ponto final dos voos que aqui chegam e retornam para Curitiba e para São Paulo. Isso vai atrair turistas e facilitar toda a logística do turismo. Bibiana, você falou da questão do que o principal ponto teu é o desenvolvimento. A gente vai aprofundar um pouco em cima desse tema. E eu queria colocar algumas questões que estão ligadas a esse tema. A questão você falou de emprego, informalidade e baixa renda. Sim. Né? Você, como policial federal, atuando em fronteira, como é que você analisa essa questão da informalidade em nossa região e o que de concreto poderia ser feito para diminuir essa informalidade? E aqui não falo só de repressão. Estou falando de geração de emprego e renda mesmo. Sim, muitas pessoas colocam o foco quando pensam numa candidata policial, né, na questão da repressão ao contrabando e descaminho, que é uma realidade socioeconômica da nossa região. Eu tenho a clara noção de que, infelizmente, o descaminho hoje é meio de vida por falta de opção de empregos formais na nossa região, né? Quando eu falo que nós temos que captar indústria, nós temos que também investir na qualificação para que as pessoas possam ocupar essas vagas, né? Uma forma rápida e direta de nós gerarmos emprego e fazer o dinheiro gerar na nossa região são as obras a que eu me referi. Por quê? No Brasil, a cada R$1 milhão investidos em obras públicas ou em construção civil, nós temos a geração de 66,7 empregos, né, por milhão investido. Foz do Iguaçu hoje tem uma fila de milhares de famílias, não são de pessoas, são de famílias, por exemplo, na fila da habitação. Se nós trouxermos recurso federal para um plano de execução habitacional em Foz do Iguaçu, diretamente cada milhão vai gerar empregos, além de resolver o problema das submoradias e da falta de moradias. Você falou ainda da questão de como o governo estadual vê, né, o extremo oeste, o oeste do Paraná. E aí a gente não pode deixar de pensar nessa questão da rodovia 277 e os pedágios.
Qual que é a sua posição em relação àquela proposta que estava sendo feita para a renovação dos pedágios? Eu fico bastante preocupada com o modelo que está sendo discutido, porque ele é basicamente uma renovação do modelo anterior, né? Nós não temos uma redistribuição equitativa das regiões e do valor dos pedágios. E ele ainda continua prevendo que as obras executadas nos trechos impactam sim naqueles trechos na cobrança, né? Nós temos cidades muito pequenas que o valor do pedágio impacta diretamente sobre a economia, né, e o escoamento da produção. Vou dar um exemplo. Aqui o nosso Oeste é grande produtor, nós temos pequenas propriedades que produzem gêneros que vêm direto do agro, né, onde a margem é muito pequena, muito suado para ganhar aquele real, e quando você vai escoar essa produção para um centro próximo, o pedágio vai comer o lucro do pequeno produtor, né? Então, nós temos que pensar num modelo, ou deveria ter sido pensado num modelo que devolvesse mais obras, com tanto que foi arrecadado, contratos mais curtos, para que nós pudéssemos ter revisões. Não há, por exemplo, no projeto, uma coisa que é essencial. A legislação hoje cobra que o motorista, que o caminhoneiro, ele pare para descansar a cada X quilômetros, cada X horas rodadas. Muito bem, não foram construídas, serão construídos os pontos de apoio para os caminhoneiros, para que eles possam parar com segurança, para que eles possam descansar, né? Um caminhoneiro dirigindo cansado não só desobedece à legislação, como é um risco para quem está trafegando na BR, e nossa BR que ainda tem muitos pontos de pista simples não duplicados que ainda geram muitos acidentes, né? Então eu vejo só uma repetição do mesmo. Concessionárias ganhando muito dinheiro e o povo só com o direito, o dever de pagar a tarifa, que é muito cara. Se nós compararmos com o estado do Mato Grosso do Sul, com o estado de Santa Catarina, com outros estados onde há concessão das rodovias, a nossa tarifa é absurda. Ainda sobre a questão de fronteira, você falou sobre a área de fiscalização das aduanas. Sim. Você, como profissional de 15 anos, né, como policial federal aqui na Tríplice Fronteira, eu te pergunto, essa proposta, para um leigo como eu, me parece assim difícil de aplicar aqui em Foz do Iguaçu. É possível recuar as fronteiras? E como é que seria feita essa fiscalização? E o que isso facilita para o transporte, para a logística, para o trabalho, enfim. Hoje... E para os fronteiriços, principalmente, sim, né? Primeiro, nós temos a previsão legal dos fronteiriços, até identificados como, né, pro tráfego entre as fronteiras, que hoje está simplesmente no papel, né? Os iguaçuenses não são identificados, os moradores de Cidade Leste não são identificados, nem de Porto Iguaçu. E a política continua tratando essas três cidades como se fossem cidades separadas de países separados. E nós somos uma única conurbação, né? Nós somos uma única população regional, os habitantes dessas cidades. E quando eu falo em reestruturar a fiscalização, é porque nós temos uma estrutura velha, que não atende mais, ela já foi ultrapassada, a estrutura principalmente da aduana da Ponte da Amizade. Nós temos pouquíssimos servidores, nós temos uma máquina sucateada, poucos servidores, o que acaba gerando o quê? Uma fiscalização ineficiente, que não gera nem segurança, e gera só o quê? Um entrave a quem precisa passar. Então nós temos que refazer o modelo. Por exemplo, vão sair os caminhões ali da Ponte da Amizade. Saindo os caminhões, o que nós vamos fazer com aquela pista? Vamos gerar só mais uma pista de congestionamento? Ou nós vamos pensar nos trabalhadores que atravessam ali? Os motociclistas, motofretes, motoboys, os carros de turismo. Se nós não criarmos um corredor para esses carros de serviço, eles vão continuar presos na fila, né? Os estudantes vão continuar enfrentando uma fila de mais de 2 horas para ir para a faculdade. Mais de 2.500 alunos moram em Foz do Iguaçu e estudam nas faculdades de medicina do Paraguai. Eles vão continuar sendo penalizados pela incompetência do poder público de estruturar a aduana, né? Então o que nós precisamos? Sentar os órgãos de fiscalização, mas sentar a sociedade civil, sentar o turismo e repensar um modelo de fiscalização, sim. Se tiver que tirar a fiscalização, por exemplo, a aduaneira dali e botar para fora da zona primária, botar para uma distância diferenciada, não há problema, porque Foz do Iguaçu tem uma BR que sai dela, né? Então tem sim como rediscutir. O modelo engessado como está, ele não funciona, precisa ser alterado. 3 em 1, Bibiana, ainda sobre propostas. Você citou, entre os seus eixos, a mulher, né, você falou em desenvolvimento, segurança, mulher e causa animal.
Desenvolvimento e segurança, tu já falou. Rapidamente, assim, quais são as propostas nesses outros 2 eixos, mulher e causa animal? No eixo mulher, como eu trabalho há muitos anos com mulheres vítimas de violência, nós precisamos tirar esse faz de conta que existe de que a violência contra a mulher ela é enfrentada, né? Nós temos algumas equipes dedicadas ao combate, né, até chamada a equipe Maria da Penha, né, que faz o atendimento emergencial. Mas as vítimas continuam, muitas vezes, não notificando, porque fora o atendimento emergencial, fora o direito de ser atendida numa delegacia da mulher e registrar a violência, ela continua indo para casa para continuar apanhando, né? Nós não temos nem alguns instrumentos que outros municípios possuem, como o botão do pânico. A maioria dos municípios do Paraná não tem, né? O que deixa a mulher amedrontada, acuada, com medo o tempo todo de, depois de notificar, voltar a sofrer uma violência maior ainda. E o que nós percebemos, por conta desse trabalho junto às vítimas, é que enquanto nós não fortalecermos a mulher para que ela tenha acesso ao mercado de trabalho, e que ela esteja capacitada e consiga prover o próprio sustento dos seus filhos, ela vai continuar apanhando, sim. Porque é isso que as mulheres fazem, elas não apanham por medo do homem, elas apanham por conta do terror psicológico e da dependência econômico-financeira. Então, quando eu falo de confrontar a violência contra a mulher, é fortalecer, sim, o enfrentamento direto ao agressor, mas nós melhorarmos a estrutura de amparo a essas mulheres, para a partir do momento que ela faça uma notificação, ela seja recebida por um sistema com psicólogo, com terapeuta, com encaminhamento e qualificação para o mercado do trabalho, para que ela possa mudar o destino dela dali para frente. Porque caso contrário, é fingir que nós estamos atendendo as vítimas. Muito bem, Bibiano, falar um pouco agora dessa nossa questão do excesso ou talvez número ideal de candidatos. Quando a gente começou a discutir a campanha aqui, fazer as primeiras reuniões do Marco Zero, até rolou uma brincadeira, mais que 15, mais que 20, mais que 30, a gente fez um pequeno bolão e hoje nós temos essa quantidade de, especificamente na tua área, 22 candidatos a deputado federal. Como é que você vê esse número de candidatos e principalmente você que está disputando uma cadeira com 2 figuras conhecidas que já são deputados federais e que falam que são de Foz do Iguaçu? O número de candidatos é bastante elevado, ele já era esperado como decorrência da reforma eleitoral, a última reforma que previu, que vedou as coligações, provocou diretamente esse número, porque cada partido vai ter que montar sua chapa completa. Então a gente tem muito candidato em todos os lugares, mas tem muito candidato completando chapa, né? É ruim porque isso gera uma dispersão de votos. Você tem pessoas que não têm projeção política sequer para concorrer. Não estou falando do mérito ou demérito da função, estou falando de um número quantitativo de votos testados. Nós temos pessoas com projeções que não concorreriam sequer ao cargo de vereador, hoje sendo projetadas como candidatos a deputado estadual e deputado federal. Isso é ruim, sim, porque a nossa região, que hoje não tem um deputado federal de Foz, pode, caso o eleitor não consiga fazer essa visualização de quais candidatos são reais, de quais candidatos têm condições de chegada, quais candidatos têm conteúdo para ocupar o cargo, pode gerar uma dispersão e nós perdermos vagas para colégios eleitorais maiores, com maior concentração de votos, como Curitiba, como Londrina, colégios grandes, né? Em relação a enfrentar 2 deputados que se dizem representantes de Foz do Iguaçu, eu não vejo problema. Eu vejo um problema que é de estrutura, porque mandatários vêm com grandes fortunas fazer campanha, né? Muitos já vêm pagando os prefeitos há muito tempo para que eles façam as suas campanhas, né? Pagando vereadores para que eles façam as suas campanhas. Mas, de outro lado, eu sinto a população com uma rejeição muito grande a esses nomes. A população se sentindo não representada, querendo mudança e esperando que nós façamos alguém que é daqui de verdade. Porque eu costumo brincar, né? Que falar até papagaio falo. E eu falo, onde é que o fulano compra carne? Onde é que o filho do fulano estuda? E quando eu pergunto isso, as pessoas, não é aqui, né? Sim, porque não são efetivamente da nossa cidade. Muito bem. Sequência, Alexandre, vamos então falar
com relação à sua carreira política. A senhora já foi candidata a deputada federal em 2018, quando recebeu 8.417 votos. Em 2020, a senhora foi candidata a vice-prefeita, numa composição com Paulo McDonald Guise. A chapa recebeu 51.595 votos. Qual a análise que a senhora faz dessas duas campanhas políticas e o que difere para essa campanha política? Em 2018, nós começamos a caminhada político-partidária, baseada nas cobranças dos colegas da segurança, baseada nas cobranças das regiões que a gente atende com os trabalhos sociais. E eu tenho muito orgulho, na época até que eu fiz 8.417 votos, muitos me questionaram, nossa, mas foi muito pouco para deputado federal, né? E eu sempre respondi na maior tranquilidade. Eu tenho muito orgulho dos 8.417 votos que eu fiz, com R$ 2.500, que foi o dinheiro que o partido me destinou, né? Quem faz campanha de verdade, conquistando voto e não comprando votos, sabe quanto é difícil conseguir 8, 10, quanto mais 8.417 votos, né? Fico muito orgulho do início dessa nossa caminhada política. Continuamos trabalhando e foi graças ao trabalho de articulação e às proposições por Foz do Iguaçu que nós conseguimos fazer a coligação, eu na época pelo Partido Progressista e o Partido Podemos do então candidato Paulo McDonald. Creio que contribui muito para a votação que nós alcançamos como chapa, né? Isso também facilitou a divulgação e as pessoas começarem a me verem para além da policial, verem como alguém que está se propondo a resolver os problemas de Foz do Iguaçu e da nossa região. E tenho sentido muito que essa caminhada foi uma crescente, né? E nós esperamos nesse ano de 2022 colher os frutos dessa caminhada e que a população dê uma chance para a gente mostrar, para além do trabalho policial, para além do trabalho da professora, o trabalho da mandatária. Muito bem, vamos falar agora com relação a essa troca de estratégia, pelo menos. Tudo é uma experiência na vida. Você começa com uma ideia, depois vem uma outra ideia. De 2020, da última campanha, pelo menos para hoje, quais são as estratégias? No que a Bibiana Orsi mudou, analisou o cenário? Está havendo uma nova Foz do Iguaçu? Olha, politicamente, as estratégias têm que ser atualizadas, né? A política é um jogo de xadrez onde a gente tem que saber se colocar para alcançar o objetivo. É o que eu tenho tentado fazer boas alianças com pessoas honestas e confiáveis, né? Mas também com o foco de nós alcançarmos o objetivo. Eu não vejo uma Foz do Iguaçu melhor, eu vejo uma Foz do Iguaçu mais empobrecida, mais carente de saúde, mais carente de educação. Eu vejo uma Foz do Iguaçu muito pior do que quando eu comecei a fazer política partidária. E vejo isso porque, diferente de outros candidatos, eu faço campanha literalmente amassando barro, andando nas periferias, onde muitos deles não vão. Então, isso aumenta ainda mais. Mesmo num dia chuvoso, a gente vai fazer campanha debaixo de chuva, sim. Vamos amassar barro, sim, porque o período é curto para quem não tem mandato e para quem não paga prefeito para fazer campanha. Bibiana, em relação à questão da viabilidade eleitoral, você citou um pouco isso, né, da questão da candidatura e das alianças. Eu queria te expor. O Podemos lançou 29 candidatos a deputado federal. Quantos deputados federais o partido pretende eleger? Né? Você fez essa conta antes que não tem mais coligações, que agora a chapa, o partido tem que fazer os votos sozinho para eleger, pegar as cadeiras, né, conquistar as cadeiras. Então o Podemos lançou 29, pretende eleger quantos deputados federais? Aí é o jogo de xadrez. Mas ainda pensando em quantidade de cadeiras dentro do partido. Isso. Dentro do partido, o Podemos hoje pretende fazer 3 cadeiras dentro do Paraná. Nós temos um grande puxador de voto, que é motivo de orgulho para o nosso partido, o ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, que fará com certeza uma votação expressiva, que está sendo o deputado federal mais bem votado do Paraná nessas eleições. E dentro do quadro geral do Podemos, eu posso lhe aferir com toda certeza, posso lhe afirmar com toda certeza de que nós temos uma chance real de ocuparmos uma dessas 3 cadeiras. Por quê? A eleição para deputado federal é diferente das majoritárias, onde sobe o mais votado, né? Nas proporcionais, há uma conta ali do coeficiente, onde não necessariamente você precisa ser o mais votado para sentar na cadeira. É isso que nos dá chance. Dentro desse quadro do Podemos, com um puxador de votos, eu posso falar com a maior tranquilidade que hoje, dentro de Foz do Iguaçu, o candidato a deputado federal que tem mais chance de chegada sou eu, pelo quantitativo de votos que nós precisamos alcançar. Mesmo concorrendo com mandatários, eles vão ter que suar muito mais e derrubar a rejeição para tentar chegar na cadeira.
Bom, obviamente, então você já fez a conta, aquela matemática, né, da régua, né, digamos, do sarrafo, né, Moacir? Sim, da linha de corte. Da linha de corte, justamente. Da linha de corte de quantos votos você precisaria ou precisa para estar entre esses 3 deputados mais votados do Podemos. A conta, a linha de corte, a nota de corte no Podemos, isso são perspectivas dentro do coeficiente, né? Que a gente alcance a cadeira a partir de 45, 50 mil votos. Enquanto outros deputados estão aí brigando para alcançar um quantitativo de 120, 130 mil votos para terem a mínima chance. Se nós alcançarmos 45, 50 mil votos, nós temos chance do Podemos fazer um deputado federal de Foz do Iguaçu. É óbvio que a gente não está trabalhando por esse quantitativo, a gente trabalha pelo máximo de votos para garantir que Foz tenha representação. Nessa caminhada, nesse objetivo, as dobradinhas com candidatos a deputado estadual são muito importantes. São muito importantes. Com quem que você está dobrando? Se dobra com candidatos do Podemos ou também tem nós aqui em Foz do Iguaçu, aqui em Foz do Iguaçu, eu tenho o maior orgulho de estar dobrando com o ex-vereador Celino Fertrim, pessoa honestíssima, com a colega Alzira Sequim, também, que é uma pessoa maravilhosa que trabalha a questão de política para mulheres. Nós temos dobradas em Curitiba, Denian Couto. Nós temos dobradas no norte do Paraná, como o japonês da estadual. Nós temos dobradas temos dobradas dentro do Podemos e temos várias parcerias com outros colegas da nossa região que entendem e reconhecem a nossa liderança e o nosso potencial de chegada. Fala um pouquinho agora da política nacional, candidata. O Podemos está numa aliança com Simone Tebet, candidata à presidência, que envolve MDB, PSDB, Cidadania e, claro, seu partido, o Podemos. A senhora concorda com a candidatura? Está apoiando Simone Tebet? A senadora Simone Tebet é minha ex-professora de Direito Administrativo, lá na Universidade Católica Dom Bosco, onde eu cursei. É uma mulher muito bem preparada. Infelizmente eu não acredito que alcance o objetivo como terceira via, já que nós vamos ter uma eleição bastante polarizada no quadro nacional. Eu defendo bandeiras muito semelhantes ao presidente Jair Bolsonaro, as bandeiras da fé, da família e da pátria, e mesmo quando eu entrei no partido do Podemos já me posicionei que apoiaria o presidente Bolsonaro, independente de quem concorresse pelo partido, e assim fui aceita no Podemos. Eu apoio o presidente Bolsonaro, peço voto para o presidente Bolsonaro, apesar de respeitar todo o conteúdo da candidata Simone Tebet. Mas eu entendo que nós não podemos mudar mudar os nossos conceitos por conveniência de coligações. Então eu mantenho a minha posição de apoio às bandeiras do presidente, porque sou uma candidata de direita. Aqui no Paraná, o Podemos não tem um candidato definido. A senhora também tem alguma preferência no governo do estado? Não, no governo do estado, infelizmente, o Podemos não lançou o senador Álvaro Dias para a cadeira de governador, e eu fico muito feliz porque nenhum dos dois candidatos principais hoje, na minha opinião, merece o voto de crédito do eleitor, nem Requião, nem Ratinho. Então fico muito feliz do partido do Podemos ter continuado independente para governo. Muito bem. Bom, você falou do candidato Álvaro Dias, que é o candidato a senador. Qual que é a sua relação com ele hoje, nessas costuras todas da própria candidatura federal e com costura com as dobradinhas? Eu tenho uma admiração e um apreço especial pelo senador Álvaro Dias, pelo histórico dele de trabalho pelo Paraná. Acompanho há muitos anos o trabalho dele como senador. Vejo o senador Álvaro Dias como não o melhor senador do Paraná, mas um dos melhores senadores do Brasil. Uma figura absolutamente experiente e de uma sobriedade no trato. Muitas vezes as pessoas são injustas, inclusive julgando o trabalho do senador Álvaro Dias, dizendo que ele não faz parte da base do governo. O senador Álvaro Dias foi um dos maiores opositores do governo Lula e, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, tem tomado as posturas corretas, de apoiar quando é preciso e de criticar quando é necessário. Acho que isso ajuda numa construção de um governo ideal para o povo. Eu não concordo com o conceito estático de base ou oposição. Eu penso em construir um trabalho muito semelhante ao senador Álvaro Dias, de se posicionar a favor do povo, não do governo, independente do que ele faça. Certo, chegando já na nossa reta final aqui, Bibiana,
a gente ainda tem 2 questões que a gente passa para todos os candidatos, essas perguntas, antes das declarações finais. Na eleição de 2020, você declarou para a Justiça Eleitoral ter R$602 mil de patrimônio, entre imóvel, automóvel e reservas. E na eleição desse ano, você declarou ter 751 mil, que é imóvel e automóvel. É isso mesmo? Exatamente. Certo. Fruto do meu trabalho como servidora pública. Certo. E em relação à candidatura, né, a arrecadação da candidatura, você já arrecadou esse ano, pelo fundo eleitoral, 680 mil. Quanto que pretende gastar durante a campanha, até o final da campanha? E se além do fundo, você tem outras fontes de arrecadação? Eu recebi esse valor do fundo por conta de como é feita a distribuição do fundo hoje em relação à mulher. Nós temos poucas candidatas mulheres e pelo partido entender que nós temos uma viabilidade de chegada, inclusive isso é a opinião da própria presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, eu recebi o recurso e não estou fazendo captação de recurso privado, porque eu entendo que isso acaba vinculando a atuação do parlamentar depois quando eleito. Então está restrito ao fundo eleitoral? Está restrito hoje ao fundo eleitoral. Certo, então chegamos à nossa reta final aqui, Bibiana. Ainda resta 1 minuto, desde já agradecendo pela sua participação, o tempo voa, né? Mas tem 1 minuto aí para as considerações finais. Eu quero que as pessoas considerem que na hora de escolher o voto nós precisamos escolher pessoas qualificadas, que tenham conhecimento e que tenham um histórico, né? A atividade parlamentar ela é absolutamente técnica e nós passamos um cheque em branco para que essa pessoa nos represente com os seus valores, com o seu conhecimento durante 4 anos. Então pesquise, por favor. Pesquise o conteúdo e o testemunho de vida da pessoa em que você pensa em votar, né? Escolha primeiro tecnicamente. E aqui em Foz do Iguaçu, aqui no Oeste, nós temos que votar em quem nos representa de verdade, de quem sabe qual é a nossa dor, de quem pisa no mesmo chão que a gente pisa. Faça essa peneira antes de definir o seu voto. E se eu conseguir entrar um pouquinho só no seu coração, se você achar que eu tenho conhecimento, tenho confiabilidade, vamos escolher Bibiana Orsi, dia 2 de outubro. Tá certo. Bibiana, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso aí na caminhada. Faça chuva, faça sol. Que você alcance seus objetivos. Sucesso, candidata. Parabéns pela caminhada. E as portas da Rádio Clube do H2Foz sempre abertas e as propostas democráticas que tanto precisamos. Obrigado e meus parabéns pelo espaço. Muito bem, são 11 horas, 1 minuto. Conversamos hoje com Bibiana Orsi, policial federal, professora de Direito, mãe, esposa e cristã. Trabalha em prol das mulheres vítimas de violência, de crianças em áreas de vulnerabilidade social e em prol da causa animal. Candidata a deputada federal pelo Podemos. Amanhã, senhor Alexandre Palmar, dose dupla do 2 em 1. Vai ser 2 em 1 em dose dupla. Nós teremos às 10 horas da manhã o atual deputado federal e candidato à reeleição Vermelho, do PL, às 10 horas, e às 10h30, entrevista com o candidato a deputado federal Ramiro Leite, do PTB, é isso? Justamente. Água e café amanhã, Moacir. Muito bem, por sua conta, por conta do H2Foz, tá certo. Gente, volta amanhã então com mais um 2 em 1, esse espaço plural aqui de Foz do Iguaçu, para falar de democracia. Na sequência tem Clube do Pet. Dois em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu. Rádio Clube FM e